Nós vamos conversar agora com o assistente executivo em políticas sociais, Glauber Oliveira, e com o companheiro dele, o estudante de Direito, Nildo Gondim. Há 6 meses, eles assumiram um relacionamento afetivo sério e já pensam até em morar juntos e formar uma família. Estou aqui hoje com o meu companheiro e não tem nada de extraordinário nisso. Isso daqui não é um circo. É uma união afetiva, onde a gente acorda, toma café da manhã, vai passear com o cachorro, onde a gente se ajuda, onde a gente fala sobre o trabalho no final do dia. É uma relação muito normal, natural. A gente comete erros como a maioria das pessoas cometem, a gente tem acertos como as pessoas têm acertos, a gente vai ao supermercado, a gente está mal-humorado, triste, feliz, enfim, a gente tem uma vida absolutamente normal. Ainda que na nossa condição homossexual a gente fez essa escolha de não ser... de não se sentir diferente. A gente não pede desculpa para estar nos lugares, a gente não pede desculpa para a gente ser quem a gente é. Se a gente estiver, por exemplo, em uma praça de alimentação de um shopping e eu sentir vontade, por exemplo, de fazer um carinho nele e tal, falar, olha, eu te amo, isso acontece naturalmente. E vocês, nesse momento, vocês sentem que as pessoas olham de alguma forma atravessado, ou ficam rindo, ou comentam, ou você se sente extremamente à vontade, Nildo? Nós nos sentimos à vontade, né? Exatamente porque nós tratamos da nossa homossexualidade de uma forma natural. Então, isso implica que a gente haja com naturalidade na frente das outras pessoas. Agora, pessoas têm reações diferentes, então algumas pessoas também têm uma reação absolutamente natural, e isso é a maior parte dos casos, mas sempre tem alguma pessoa que se sente incomodada, né? E aí é um problema que a gente já abstrai, porque já não é nosso, já não nos pertence, né? Então a gente continua agindo com naturalidade, sem ser um comportamento agressivo, provocativo, né? Jamais o nosso comportamento adquire um aspecto de provocação. A gente tem visto, né, muito insistentemente aí nos jornais, na mídia de uma maneira geral, agressões, reações, né, às pessoas que têm uma outra preferência sexual. Como é que vocês veem essa divulgação hoje por parte da mídia? Porque as agressões e a intolerância sempre existiram, né? Só que elas não eram tão evidenciadas, né, pelos veículos de comunicação. O que vocês atribuem essa abertura da informação? Eu tenho 29 anos. Se eu fizer uma regressão de 10 anos e observar o Brasil de 10 anos atrás com o de hoje, é um Brasil diferente em vários aspectos. A própria movimentação da comunidade LGBT é uma movimentação hoje diferente. Se a gente perceber esse movimento, por exemplo, das paradas nas grandes cidades, cresceu bastante, né? Então foi um público que saiu bastante do gueto e adquiriu visibilidade. E uma vez tendo saído do armário, tendo saído do gueto, não se volta para o gueto, não se volta para o armário. As pessoas estão na rua. Nildo, você acha que um projeto de lei, uma lei em vigor, é capaz de mudar esse quadro, essa realidade ainda tão agressiva, as pessoas que optam por uma outra... tem uma outra escolha sexual? Eu acho muito importante. Eu acho que o Estado tem que contribuir com a sociedade para que ela evolua, né? E evolua para o bem. Então, acho que o Estado tem essa função, sim, de amparar os seus cidadãos para que eles possam ter uma vida plena, uma vida digna, né? Então, se o cidadão cumpre uma etapa na vida de formação e depois vai trabalhar, ele está, de alguma maneira, contribuindo para a sociedade. Isso não pode ser descartado, a contribuição, ele não pode ser visto como um mal dentro da sociedade, apenas por ser diferente. Ele tem que ser visto como uma diferença que soma, né?
que acrescenta para a sociedade. Então a gente quer contribuir. Nós gays não queremos fazer uma sociedade à parte, né? A parte com características próprias, com estilo de vida próprio, totalmente diferenciado. Em alguns aspectos somos diferenciados, isso é natural, mas o que a gente busca acima de tudo é uma vida normal. A garantia, né, dos direitos humanos e da cidadania. Exatamente. É muito importante desfazer esse preconceito de que a gente busca uma atitude de perversão diante da sociedade, de querer, como foi citado um exemplo, que é super legal, né? 2 homens entrar numa igreja sendo um deles vestido de mulher. Isso é absolutamente inconcebível, né? Não é isso que se busca, não é isso que se discute, né? Discute-se sim a busca de direitos, né? Direitos inclusive civis. Eu penso assim que é um combinado de coisas, né? Não é só um projeto que vai abarcar todas as necessidades de inclusão da comunidade LGBT, assim. Mas enquanto uma primeira proposta, eu vejo com muito bons olhos o projeto. Eu gosto, inclusive, da discussão. Eu quero ouvir quem é contrário a ele, quais são os argumentos que essa pessoa tem para tal posicionamento. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês no programa Inclusão e vamos torcer para que as leis aconteçam e que não se tornem letras mortas, né? Obrigada. Com certeza. Imagina. Muito obrigado. A gente agradece. Obrigada. Ainda não existe no país uma legislação que regulamente a união estável de pessoas do mesmo sexo. Entretanto, alguns casais têm conseguido registrar em cartório a união homoafetiva. Este procedimento ainda não garante os mesmos direitos do casamento civil, concebido entre um homem e uma mulher. Aos poucos, casais homoafetivos vêm obtendo conquistas. Em Brasília, uma servidora pública conseguiu estender o benefício do seu plano de saúde para a companheira. Desde 2010, que a Agência Nacional de Saúde reconhece o direito dos casais do mesmo sexo incluírem seu companheiro no plano de assistência médica. Meu nome é Mariana Miranda Tavares, eu tenho 32 anos. Nasci em Brasília, cresci aqui, me descobri lésbica há mais ou menos uns 10 anos. Mariana é servidora pública federal concursada. É uma das grandes conquistas de uma pessoa homossexual ou bissexual, porque garante muita segurança e muita estabilidade, que é muito difícil para a pessoa LGBT. Há 4 anos, ela mantém um relacionamento com Renata e, como funcionária pública, conseguiu estender o benefício do plano de saúde para a companheira. Hoje, o Serviço Público Federal permite que o homossexual, ou bissexual, ou transexual, coloque o seu parceiro ou parceira, o seu companheiro ou companheira, como dependente no plano de saúde. Isso é muito variável nos órgãos públicos, mas a maioria, 99%, já permite. E graças ao plano de saúde, Renata pôde fazer uma cirurgia de emergência. Agora em casa, recebe os cuidados de Mariana. Recentemente, Mariana e Renata conseguiram oficializar a união estável em cartório. Essa declaração, infelizmente, não garante os direitos que um casamento garantiria, não garante nem no trabalho. Apesar de eu ter ido lá no cartório, assinado, casado, eu não tive o direito a 8 dias de licença, como se um casal heterossexual tivesse ido fazer a mesma coisa. O documento expedido pelo cartório apenas legaliza a união afetiva constituída entre pessoas do mesmo sexo, mas não garante nenhum direito dos que são concedidos no casamento civil entre um homem e uma mulher. Um cidadão heterossexual tem mais direitos do que um cidadão homossexual. E um cidadão homossexual tem os mesmos deveres de um cidadão heterossexual. É uma desigualdade, é um desrespeito. Mariana considera perverso o sistema que exclui, torna invisível, nega direitos e condena as uniões homoafetivas. Para exemplificar essa questão dos direitos que nos são cortados, né, a gente, por exemplo,
Se hoje eu venho a morrer, a minha companheira tem que entrar numa ação judicial para ter o direito a uma pensão, que ela tem esse direito por natureza, né? Nenhuma lei permite hoje a adoção por casais homossexuais. O que se recorre sempre é a Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 5º, diz que nenhuma pessoa pode ser discriminada por conta de nenhuma razão, e a orientação sexual é um desses elementos. Então, normalmente os casais entram na justiça ou recorrem ao artigo 5º para solicitar o direito à adoção conjunta, né? Hoje, meu maior desejo é que eu tenha os mesmos direitos que um casal heterossexual tem. A transexualidade não é considerada uma patologia. Hoje, a medicina identifica essa característica como uma singularidade humana. A identidade sexual do indivíduo não corresponde aos seus atributos físicos de nascimento. Alguns transexuais recorrem à cirurgia de mudança de sexo. Segundo dados do Ministério da Saúde, são realizadas em torno de 30 cirurgias por ano na rede pública de saúde. As exigências para o procedimento cirúrgico são rigorosas. Depende principalmente do laudo de uma equipe médica que ateste o diagnóstico de transexual. Alguns pacientes desistem de operar no meio do caminho. O crachá usado no ambiente de trabalho indica o nome, o cargo e exibe a foto de uma mulher, como qualquer outra. Mas, na verdade, a analista ambiental Sandra Michele é uma mulher transexual. Eu tenho, inclusive, os laudos, né, por profissionais da área psi que me acompanharam durante anos, né, e assim, meu diagnóstico, transexual, mulher transexual. Eu me sinto uma mulher transexual, né? Mesmo contando com um laudo de especialistas que confirmaram sua orientação sexual, Sandra não conseguiu oficializar em cartório a nova identidade. Tive que fazer a inscrição com outro nome lá, porque não tem o nome alterado, né? Mas eu já tinha feito a minha transição de gênero, né? Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu já fui eu. Para a advogada Márcia Regina Melaré, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dirigente da entidade há 20 anos, o país precisa respeitar a diversidade para garantir cidadania a todos. Eu acho que esse grupo realmente tem que ter um olhar mais sensível, porque o transexual não é uma orientação sexual, não é uma opção sexual, é uma questão já biológica, né? O transexual, ele não compatibiliza a mente dele com o corpo que ele tem. Formada em biologia e funcionária concursada do Ministério do Meio Ambiente, há 5 anos, Sandra mudou de São Paulo para Brasília com o firme propósito de construir uma nova vida e constituir outra identidade. Minha transição de gênero eu fiz aos 27 anos, né? Por conta própria, Sandra fez uso de medicamentos à base de hormônio para garantir uma imagem mais feminina. E você operou, Sandra? Não sou cirurgiada. Esse é um tema importante, inclusive, da gente estar trabalhando, porque o que acontece desconstruindo um pouco os imaginários que têm sido propagados socialmente, né? Porque, na verdade, existe um discurso de medicamentalização dos corpos, né? Foi construído durante muito tempo essa ideia dentro do discurso da medicina de que você tem que adequar o corpo, de que é uma mulher presa num corpo masculino, né? E tudo mais, né? Mas isso é um discurso da medicina, né? Das ciências médicas. Se você vai para a antropologia ou para a sociologia, né? As discussões, as reflexões, né? A maneira como é compreendida a realidade das pessoas trans passa por outras questões que não necessariamente esse enfoque na medicalização dos corpos, né? A bióloga pensou até em fazer cirurgia para adequar o corpo à nova identidade de gênero, mas acabou desistindo. Logo que eu vim para Brasília, eu participei do processo transexualizador, né, dentro do Hospital Universitário de Brasília, né. Eu tive acompanhamento, tenho os laudos, tenho tudo isso, né, todo o protocolo lá que o Conselho Federal de Medicina solicita, né.
Eu tive indicação para cirurgia, a cirurgia ia ser realizada em Goiânia, né? E aí, assim, faltando uma semana para a cirurgia, eu surtei, assim. Você se sente uma mulher feliz, Sim, completa? Não feliz, assim, acho que ninguém consegue ser feliz. Você, quando passa na rua, você sente que as pessoas te olham como mulher ou tem algum ponto de interrogação? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o que acontece... a percepção das pessoas não é a mesma. É engraçado isso, né? Então, assim, eu diria que, assim, na grande maioria dos casos, as pessoas não percebem. Para a Sandra, a maior dificuldade é conviver com a intolerância. Na verdade, todas as formas de preconceito, quer seja a homofobia, né, o preconceito contra os homossexuais, a transfobia, preconceito contra as pessoas transexuais, ou mesmo as outras formas de preconceito, até mesmo o preconceito contra os animais, né, o especismo, né, que a gente chama, né? Isso tudo é construído socialmente. Ninguém nasce tendo preconceito, né? Na verdade, você vai se moldando dentro de uma cultura que te dá os parâmetros do que é certo, do que é errado, de como proceder em relação às coisas, né? No ambiente de trabalho, ela já foi inserida. Felipe, como é que é trabalhar ao lado de uma transexual? Eu acho que é normal, assim. Não é porque ela é transexual que vai mudar alguma coisa. É ser humano, sei lá, tipo, não faz diferença nenhuma. Veja a seguir o trabalho realizado por uma organização não governamental de Brasília junto a vítimas de homofobia. Voltamos já.